Bom dia, Deus Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, nosso melhor amigo, Deus Espírito Santo. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor dá de fazer, Deus. Pai, chegamos ao último programa desse ano, ó Deus amado. E o que passa em nossos corações, ó Deus, em nossas mentes, é gratidão, Pai. Gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor realizou, pelos livramentos, ó Pai, que tivemos, ó Deus, pelos livramentos, ó Pai, que tivemos, ó Pai, e nem sabemos, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o ano de 2024 foi um ano, Senhor Deus, que, não obstante as lutas e dificuldades, ó Pai, o Senhor esteve conosco todo o tempo, ó Deus amado, nos dando vitória, nos dando livramento, nos enchendo novamente de esperança, Pai. E obrigado, Pai, porque o Senhor nunca desistiu de nós, ó Deus amado. Obrigado, ó Pai, pelo seu investimento em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, ó Deus amado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Nosso coração chega a esse último programa do ano, Pai, cheio de alegria, Deus amado, repleto, ó Deus, de gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo nosso projeto Sábado com Pai, Senhor Deus, onde o Senhor tem nos usado, Pai, como instrumentos, ó Deus, para consolo, ó Deus, para consolar vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Onde o Teu Espírito Santo, Pai, tem chegado em casa, Senhor Deus, em vilas, ó Pai, em arraiais, ó Deus amado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado homens, mulheres, jovens, ó Deus, nesse projeto, que nos ajudam, que oram por nós, que nos dão palavras de incentivo, ó Deus amado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, vendo que nós não conseguiríamos sozinhos, ó Deus, enviou o Senhor Jesus a esse mundo, Pai, para que nós tivéssemos a oportunidade de reconciliarmos com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor aceitou o desafio de nos comprar com preço de sangue ali naquela cruz. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas dia após dia, trazendo, Senhor Deus, aos nossos corações paz, harmonia, consolo. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos discernir o que é de Deus e o que não é. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela nossa casa. Obrigado, Pai, pelo nosso meio de transporte, ó Deus amado. Obrigado, Pai, pelos nossos olhos, pela nossa boca, pelos nossos ouvidos, pelas nossas pernas, pelos nossos braços. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelos 5 sentidos, Pai, audição, olfato, paladar, tato, visão. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos. E, Pai, por aquilo que nós esquecemos, talvez, de colocar nessa manhã, talvez também por questão do tempo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, absolutamente tudo. Obrigado pela bonança, obrigado pelas tempestades. Obrigado, Deus. Obrigado. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Chegamos ao último programa do ano, Projeto Sábado com Pai, todos os dias, te trazendo uma mensagem do coração de Deus para o seu coração em nome de Jesus. E aos sábados, trazendo sempre um homem, uma mulher de Deus para trazer uma mensagem que com certeza vai impactar a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a nossa caminhada. E tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Estarão conosco nosso irmão presbítero Álvaro
e o nosso irmão Edson Pascoal. Vai ser bênção em nome de Jesus. Se ajeite aí, vamos trazê-los à tela. A paz do Senhor Jesus, irmão Edson Pascoal, bom dia. Pai do Senhor, irmão Niltinho. Como é que você tá, meu irmão? Tudo Graças a bem? Deus, bem, graças a Deus. Estamos aí, chegamos, né, ao último programa do ano, para a glória de Deus. Um ano Amém. maravilhoso, né? Deus esteve Benção. conosco em todos os dias. A paz do Senhor, presbítero, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Pai do Senhor. Edson, a quem já está também nos acompanhando. Um ótimo sábado a todos e uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês aqui nesse projeto. E, acima de tudo, diante da face do nosso Cristo. Amém. Amém. Primeira vez conosco, uma alegria muito grande de recebê-lo, tá, meu irmão? Sabemos que Alegria nossa. o irmão é um instrumento de Deus aí também nas rádios, né? Sim, sim. Pela misericórdia de Deus, tem sido um presente na minha vida. Enquanto ele permitir, a gente vai estar na comunicação também, a serviço do reino. Amém. Qual que é o horário do irmão? Qual rádio? O irmão pode falar para nós aí? Olha, eu estou ao vivo de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia, na Rádio 102,3, que é a Rádio Mais Vida FM, aqui no alto do bairro São Francisco, né? E já desde o início de 2021, quase completando aí 4 anos, e tem sido realmente um presente de Deus na minha vida. Tenho tido oportunidade de viver muita coisa gloriosa, muita coisa do céu aí nessa comunhão com os irmãos. Nesses anos tem sido muito, muito importante para mim e a gente está aqui trabalhando, servindo da melhor forma possível, de acordo com o que Deus tem produzido. Amém. Glória a Deus, irmão. Muito obrigado. Vou pedir só que o senhor tire o microfone, só para o Edson nos conduzir em adoração. Daqui a pouquinho a gente vai para o senhor definitivo. Continua na tela aí, só o microfone, tá bom? Fica à vontade, irmão Edson. Deus abençoe. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor, né? O nosso querido irmão amado, presbítero Álvaro. Que prazer, tá? Chegou o grande dia, né? Eu estava tão ansioso por esse dia. Todo dia eu falava com ele na igreja, tá chegando o dia para a gente poder participar. É uma alegria estar podendo dividir esse momento, né? Mandei mensagem para ele cedo já. Falei, varão, que prazer, tá? Que a gente poder dividir esse momento. Eu amo fazer a obra de Deus da forma que ele me convidou, né, para fazer. E quando eu divido essa oportunidade com pessoas assim, como, né, nosso irmão presbítero Álvaro, eu me sinto muito honrado por isso, né? Eu já falei isso com ele, mas vou aproveitar para falar novamente, porque assim, ele tem uma sabedoria para lidar com certos assuntos que me impressiona, me deixa assim, estarrecido, como que ele se dedica, sabe? E isso até me incentiva a também me dedicar mais para poder estar diante da presença do Senhor, né? E ali agora podendo participar com ele, né, na Igreja Metodista Wesleyana Central, na Rua São Sebastião, tem sido assim muito gratificante poder estarmos juntos, né, no mesmo ambiente, adorando e servindo ao Senhor, né? Tive o prazer de poder fazer um fundo musical para ele na última vez que ele pregou agora. Então, assim, essa conexão que Deus tem nos permitido ter, né, com ele tem sido algo de Deus e muito prazeroso. Amém? Deus abençoe, né, que essa live seja um grande culto ao Senhor.
Vamos adorá-lo nesta hora, vamos louvar, porque Jesus é um dos textos da Bíblia que eu já falei aqui várias vezes, né? Que mais mexe comigo. É o texto ali da caminhada de Emaús, e essa canção que fala sobre esse trecho, né? Ela mexe muito comigo, porque ela trata sobre o aspecto da ceia do Senhor, do partir do pão e o momento que nós reconhecemos Jesus no partir do pão. Isso é fantástico, quando nós podemos participar da mesa do Senhor e nela nós reconhecemos a presença de Jesus. Vamos louvar nessa hora? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da sua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és,
e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Que o Senhor possa tomar o lugar de honra dele na nossa vida. Esses dias nós cantamos lá na igreja uma canção, vou cantá-la aqui agora, e eu lembrei do texto de Apocalipse 3:20, que fala que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E como nós falamos que nós arrumamos a nossa casa para ele entrar, nós queremos declarar agora que ele pode morar aqui, nesta casa, que é o nosso coração. Deixe Jesus entrar no seu coração nesse momento. Deixe que ele possa fazer morada em sua vida. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você
encontrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Podes morar aqui, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Podes morar aqui, Senhor. Talvez essa oportunidade que nós temos aqui seja a última chance que nós temos de estar na presença do Senhor. Nós não somos donos do nosso tempo, nós somos donos da nossa vida. O Senhor é aquele que controla o nosso ser. E se tiver que gritar, se tiver que chorar, se tiver que humilhar na presença do Senhor, eu vou fazer. Eu quero a presença dele na minha vida. Eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar a minha carne, eu quero fazer a vontade do Senhor. Vamos louvá-lo nessa hora. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar,
cantar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar, eu chorarei, Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Desculpa, né? Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Vamos orar nesta hora. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. A garganta até sentiu aqui, né? Mas eu louvo a Deus por esta grande oportunidade que Ele me concede nesse dia, de poder adorá-lo nesta hora. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esse dia tão especial, pelo momento em que nós nos dedicamos à tua presença, tanto no louvor e agora, Pai, que estaremos a ouvir a tua palavra. O Senhor possa receber no trono da tua graça, Senhor, esse culto que nós oferecemos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado pela vida do presbítero Álvaro, Senhor. O Senhor esteja nesse momento, ó Pai, revestindo o teu servo com poder, com autoridade, para que ao abrir os lábios dele, a tua palavra seja ministrada aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoa a vida do nosso irmão Niltinho à frente desse projeto. Que possa estar capacitando o teu servo a cada dia mais, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Edson. Deus abençoe. Amém.
Agora sim, definitivo, presbítero Álvaro Barros, bom dia. Bom dia, meu caro. Muito bom dia mais uma vez a Gratidão a você, Deus, gratidão a a Deus pela todos. sua vida, tá? Muito obrigado mesmo. E a gente espera que seja a primeira de muitas vezes que estejamos juntos aí, para a glória de Deus. Fique à vontade. Estamos aí entusiasmados para ouvir o que Deus tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Ver se meu microfone vai funcionar direitinho por aqui. Vocês estão me ouvindo? Joia. Muito bem, querido. Quero mais uma vez deixar aqui meu sentimento de gratidão ao Senhor, à sua vida, ao Edson, que foi o porta-voz aí desse convite, fez o intermédio aí desse convite. Realmente é uma alegria, me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, começar um sábado dessa forma, um projeto já consolidado, que já está estabelecido no reino. No céu já estava estabelecido há muito tempo, né? Mas virou realidade aqui no nosso plano também, terreno, já há bastante tempo. E agradecer as palavras do Edson, é uma pessoa que eu conheci no início da minha conversão, lá nos idos de 2004, e a gente fazia alguns movimentos de jovem, cultos de jovem. Tive várias vezes na Metodista Central também por conta disso, desses movimentos, louvorzões, enfim. E conheci Edson naquela época, e agora, recentemente, tive essa grata satisfação de hoje, inclusive, congregar na mesma igreja, ele com sua família, e tem sido uma alegria. Já tive a oportunidade de falar isso para ele também, e hoje ele está caminhando com a gente ali na Wesleyana Central, na Rua São Sebastião, e tem sido realmente uma bênção. Louvar a Deus pela sua vida, Newton, por todos aqueles que direta e indiretamente participam e contribuem com essa obra, e já deixar aqui de antemão um convite para quando você quiser e puder, aparecer lá na emissora, a gente fazer uma entrevista bacana, falar do projeto, divulgar o projeto, divulgar a iniciativa, enfim, e saber um pouco da sua história, conversar. Eu gosto muito de conversar, de entrevistar pessoas, isso resulta em testemunhos, em edificação, e eu acho que isso é muito importante para o nosso povo, e até para aqueles que nos ouvem, que ainda não se decidiram por Cristo, que é um dos nossos objetivos também, né, fazer esse trabalho evangelístico. Então já fica aqui o convite, espero que assim que possível você esteja lá com a gente para a gente bater um papo bacana. Bom, em relação à palavra de hoje, eu quero compartilhar com vocês inicialmente um texto de uma carta que é muito querida para mim, que é a segunda epístola do apóstolo Paulo, a quem ele chamava de amado filho Timóteo, né? E no capítulo de número 2, né, dessa carta, Paulo fala com Timóteo sobre o bom combate, sobre as dificuldades, inclusive, do bom combate, preparando Timóteo, né, para continuar a sua caminhada após a partida de seu grande mentor, seu amigo, seu pai na fé, enfim. E quando chegamos no capítulo de número 3, Paulo fala de algo que nós conhecemos muito no nosso meio, né? Quando Paulo fala sobre dias que viriam, e seriam dias, na maioria das traduções, ou em muitas delas, dias trabalhosos. Um tempo em que os homens estariam muito difíceis de lidar. O coração, a mente do homem estaria realmente muito, muito poluída. E só que eu quero me ater com vocês no que Paulo fala ao seu amado filho Timóteo, em algo muito interessante. A partir do versículo de número 7, podemos avançar, inclusive, ao versículo, mais um versículo à frente. Vamos falando
dessa geração, falando de homens que viveriam para si mesmos, sem atentar à palavra de Deus, sem levar em conta ou sem considerar o que realmente é correto. Paulo diz que, por conta disso, a perseguição seria algo normal para aqueles que verdadeiramente assentassem no seu coração de viver a palavra de Deus. E vamos avançar ao versículo 10 de 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Sofrimentos esses que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, o Senhor me livrou. Eu pretendo, se o tempo nos permitir, ainda ver alguns textos, mas a começar desse, acho muito importante, nesse momento, falarmos sobre o que Paulo está tentando ensinar ao coração de Timóteo. Nós estamos a poucos dias de um novo ano, que para muitos traz uma série de expectativas. É muito comum, é muito normal no nosso meio e para todas as pessoas, independente até mesmo de fé, de religião, criar toda uma expectativa, toda uma espécie de motivação. Se ouve, se vê e se fala muito nesses momentos que antecedem a uma virada de calendário, uma chegada de um novo ano, sobre essas expectativas. O ano em que eu começo algo, o novo ano trará novas conquistas, novos desafios, novos projetos. Agora eu vou romper, agora eu vou conseguir. Esse novo ano será o início de algo diferente para mim. E nós também vemos isso dentro das igrejas, no meio do universo cristão. E isso não é ruim em si, né? Mas, claro que na cabeça de muitos talvez não faça tanto sentido exatamente nesse momento, às vésperas de um novo ano em que muito se fala exatamente sobre esperança, sobre renovar esperanças, sobre fazer projetos, criar questões que nos motivarão para um novo tempo, quem sabe um novo ciclo, e se falar, por exemplo, de sofrimentos e perseguições, exatamente nesta época do ano. Mas entendo que é muito importante falarmos disso. Até porque, se os irmãos me perguntaram ao longo da semana e eu tive dificuldade, mas se eu tivesse que responder essa mesma pergunta hoje sobre o tema, o que a gente está falando hoje, nessa manhã de sábado aqui com vocês? Talvez poderia ser preparados para tudo. Nós podemos e devemos estar preparados para tudo. Quanto mais eu mergulho nas cartas de Paulo, quanto mais eu mergulho nos ensinos da igreja primitiva, dos apóstolos, da igreja apostólica, eu percebo quanto nós precisamos urgentemente estarmos preparados para tudo. Obviamente, quando dizemos isso, estamos dizendo estarmos preparados em Cristo. Estarmos preparados na palavra de Deus para tudo que um novo ano pode trazer. É claro que eu, você, Edson e todos que estão nos ouvindo querem um novo ano de bênção, um novo ano de vitórias, de triunfos, de celebração. E não tenho dúvidas de que viveremos esses dias em 2025 e em todos os anos das nossas vidas. Mas muito disso virá em meio de perseguições e até de sofrimentos. E é interessante nós aprendermos isso com o que Paulo diz a Timóteo. Paulo não está falando para uma pessoa qualquer. Aliás, mesmo que ele estivesse falando para um desconhecido, Paulo estaria levando muito a sério o que estava falando. Porque é assim que ele levava seu ministério. Mas, se quisermos aprofundar ainda mais e dar mais sentimento a isso, ele estava falando com uma pessoa que ele daria a própria vida por ela. Alguém que para ele era alguém de seu coração. E ele está dizendo para esse jovem líder, nos
últimos dias de Paulo, Paulo estava perto de sua morte e ele sabia disso, e Paulo fala para esse rapaz, e acho muito interessante porque nós gostamos muito no nosso meio evangélico da palavra livramento, do termo livramento, e para a glória de Deus a nossa caminhada é recheada deles, a nossa caminhada ela é permeada de livramentos, nós somos colecionadores de livramentos que Deus nos concede, mas é interessante entender em que circunstância Paulo diz isso. Paulo está preso quando escreve a Timóteo, em Roma, onde, segundo toda a história e toda a tradição, onde ele morre. Paulo fala a Timóteo que ele conhecia bem as tribulações, perseguições e sofrimentos que Paulo passou, e citou algumas cidades onde essas coisas aconteceram. E ele diz a Timóteo, mas Deus me livrou de todas elas. Isso é interessante porque nos nossos dias, muito se fala de livramento exatamente na contramão do que Paulo experimentou. Muitos enxergam hoje o livramento só quando Deus não deixa que nada nos toque. E é só assim que muitas vezes nós, na nossa humanidade, na nossa dificuldade de compreender a profundidade do ensino bíblico, muitas vezes nós temos esse entendimento equivocado, muito superficial do que é um livramento. Livramento é só quando aquilo não chega, quando aquilo não me toca, quando aquele mal não me prejudica em nenhuma instância. Quando eu não perco dinheiro, quando eu não tomo prejuízo, quando eu não fico doente, quando Deus não deixa, Deus me livra de um acidente sem um arranhão e sem nenhum amassado no carro. Não acontece exatamente nada. Aí eu entendo como livramento e dou glória a Deus. E muito se prega sobre isso. Porém, o homem que diz que Deus o livrou de todos os livramentos era um homem que trazia na própria carne marcas dessa perseguição. Ele apanhou, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso, novamente estava preso, ele passou necessidade de todas as naturezas, e é esse cara que diz que Deus livrou de tudo. Mas como livrou de tudo se ele padeceu? Como livrou de tudo se ele apanhou, se ele sangrou pelo Evangelho? Se ele estava, inclusive, mais uma vez preso, sem liberdade de ir e vir corporalmente. Isso me leva à conclusão de que o entendimento de Paulo acerca de livramento era um entendimento mais profundo. De saber que mesmo quando muitas coisas o tocam, ainda assim é possível estar experimentando um livramento, uma providência de Deus. Acho lindo quando Paulo pede às igrejas em suas cartas que orem por eles, para que eles continuassem achando forma de propagar a palavra, ainda em meio às cadeias, às torturas, às perseguições, e que eles mantivessem a disposição, mantivessem a intrepidez, a ousadia, a coragem de continuar o ministério. Acho interessante quando ele não pede e diz, olha, igreja, orem para que os inimigos caiam, orem para que as cadeias se abram, orem para que Deus nos permita um ministério missionário mais confortável, mais abastado. Esses homens estavam fazendo a obra de Deus, tinham que fazer viagens longas, numa época sem tecnologia, com tudo muito ainda rudimentar, muito primitivo em relação aos meios de transporte. Seria muito natural que esses homens pedissem oração para que Deus os deixasse cumprir a missão de uma forma mais, talvez até eficiente, achando que assim eles conseguiriam viajar mais rápido, ter menos problema, mais auxílio financeiro, menos impedimentos. Mas a oração era, orem para que Deus nos fortaleça, para que nós não fiquemos pelo caminho, para que a nossa coragem, a nossa vontade, o nosso desejo não seja diminuído pelas perseguições. E Paulo está ensinando isso a Timóteo. Paulo está dizendo, Timóteo, e ele continua, se nós continuarmos nesse mesmo trecho do qual estávamos lendo, ele diz, porque todo aquele que decide e deseja viver piedosamente em Cristo será perseguido. Ele não deixa margem para alguém ficar de fora, ele diz todo aquele que verdadeiramente desejar viver piedosamente em Cristo
precisa estar preparado para tudo, não ser pego de surpresa como muitos hoje parecem estar sendo. O Senhor nos avisou de antemão, e não só nos avisou, mas nos avisa há cerca de 2000 anos sobre o que viria diante de nossos olhos, e também nos fornece tudo o que nós precisamos, todo o aparato, tudo o que precisamos para não só discernir essas coisas, mas para lidar com elas de uma forma bíblica, de uma forma espiritual. Paulo ensina a Timóteo que livramento não é necessariamente Deus não permitir que nada nos aconteça, mas ainda assim ele experimentava. E não experimentava com a boca amarga. Isso é algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos. E eu tenho buscado compartilhar isso. Nós não fomos chamados apenas para suportar as dores da caminhada, suportar os momentos difíceis. Nós podemos, na unção e no poder do Espírito Santo, durante o processo de suportar, nós podemos encontrar contentamento. Nós podemos encontrar alegria em meio às perseguições, em meio aos levantes, em meio ao vento contrário, à correnteza contrária. Não é só força para suportar que temos à nossa disposição. Nós temos condições em Cristo de nos alegrar em meio às tribulações, às perseguições e às retaliações. E não podemos esperar algo muito diferente disso para 2025. Um ano que trará suas vitórias, trará seus triunfos, trará seus livramentos, mas também trará as perseguições, os sofrimentos. E se tem um povo preparado e que tem condição de sofrer e em meio ao sofrimento dar o testemunho correto, é exatamente o povo de Deus. Aliás, eu creio que o único povo que tem estrutura para sofrer do jeito certo é o povo de Deus. Sofrer com o Espírito Santo nos preenchendo e fazer como o Salmo 119, que nós conhecemos como o maior salmo da palavra de Deus, né, como o maior versículo, em seu versículo de número, aliás, maior capítulo, em seu versículo de número 92, há algo muito lindo para nós, que se conecta totalmente com o que Paulo diz, porque se nós continuarmos a leitura de 2 Timóteo 3, Paulo vai trazer a realidade daquilo que está nos fazendo falar agora, nesse exato momento, que é a palavra de Deus. É na sequência desse ensino de Paulo sobre as perseguições, falando com Timóteo, que ele fala sobre a palavra de Deus, de que toda a Escritura é inspirada para quê? Para que os homens sejam feitos sábios a ponto de entender as verdades espirituais e estarem preparados para toda boa obra, para o estilo de vida do céu na terra. É para isso que nós fomos chamados. E aí, falando de palavra, porque se queremos estar preparados para tudo, se queremos ter as armas corretas, se queremos entender o que Deus quer nos ensinar para nos fazermos pessoas capazes de lidar com toda e qualquer situação, ainda que sejam algumas delas muito desafiadoras, precisamos da palavra como o ar que respiramos. Isso é outro problema dos nossos dias. O desperdício, o desprezo pela palavra de Deus. Talvez o termo usado foi muito forte, mas infelizmente muitas vezes é a nossa realidade. A arma mais poderosa de todas está à nossa disposição, totalmente gratuita, repleta, lotada, embebida em poder, e muitas vezes nós a desperdiçamos. E se quisermos estar preparados para tudo, precisamos mergulhar na palavra de Deus. E é exatamente o que Paulo está concluindo a Timóteo e o que o Salmo 119, versículo 92, para quem quiser acompanhar conosco, tem uma frase que é simplesmente fantástica, maravilhosa. Em suma, apesar das muitas traduções que se pode encontrar, ela diz: se eu não encontrasse alegria na sua lei, o que para nós significa na sua palavra, as minhas muitas aflições já teriam me destruído. Ou as minhas angústias teriam me consumido, a depender da tradução. Isso é
tremendo demais para nós. Numa das traduções que tenho comigo, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nós podemos encontrar alegria, queridos. Isso é fantástico, isso é milagre, aliás. É isso que confunde o inimigo, confunde o mundo, confunde a terra. Ver como os servos de Deus, em meio ao sofrimento, não são capazes apenas de suportá-lo, mas demonstrar real, genuína, verdadeira alegria, contentamento, um coração satisfeito, uma feição de rosto diferente, ainda que em meio às tribulações, às perseguições, às retaliações, seja o que for. Isso é um presente de Deus para mim e para você. E nós não podemos desperdiçar isso. Recentemente, nessa semana, algo que me tocou e confirmou essa palavra, assisti um vídeo de uma menina de 9 anos, de um país da Ásia chamado Bangladesh. Muitos talvez só conheçam de nome. Um país em que somando 86% de muçulmanos e 12% de religião hindu, com mais quase 1% de budismo, só sobra 0,4% de toda a população de Bangladesh que é cristã. E a perseguição é gigantesca aos cristãos. E essa menina, ela testemunha. Ela diz que a partir do momento que sua família se converteu, todo o resto da comunidade passou a hostilizá-los, a ponto de fazerem orações ao ar livre e em alta voz a Alá para livrá-los dos impuros cristãos. E num belo dia, quando eles estão voltando para casa, a casa muito simples, é um país de maioria pobre, a casa está em chamas, ninguém ajuda, é muito possível ou provável que tenha sido um incêndio proposital, e apenas uma única mulher se demonstrou disposta a ajudá-los naquele momento, mas foi imediatamente repreendida por todo o restante da comunidade. E aquela menina de 9 anos, com uma firmeza surpreendente, ela pede para que as pessoas orem por ela, não para que Deus restitua o que eles perderam de material, não para que Deus cesse as perseguições, não para que Deus mude o coração daqueles homens que perseguem os 4% de cristãos naquele país, mas essa menina de 9 anos, ela faz exatamente o que Paulo falou. E ela diz que aprendeu em um livro a respeito do sofrimento dos que servem a Deus, e ela diz: orem por mim, para que eu seja uma crente fiel, para que o meu coração não retroceda diante das perseguições. Aquela menina de 9 anos repetiu o que Paulo pediu: orem para que eu e minha família tenhamos força, e no meu coração eu já perdoei todos esses homens que nos perseguem. Nós precisamos desse coração. Precisamos nos preparar para tudo e não temer as perseguições. É claro, não correremos atrás delas. Não buscaremos o sofrimento. Pelo contrário, vamos nos preencher de Cristo, fazer todo o bem que pudermos, mas sabendo que a caminhada do cristão, ela inclui sofrimento, mas um sofrimento que pode revelar ao mundo a alegria maior, uma alegria que não está nas coisas, no dinheiro, nem nas boas relações. No sucesso, ascensão social, muitos vão ter sucesso social, material, profissional nesse ano, mas a nossa alegria não pode estar fundamentada nisso. Que Salmo 119:92 seja uma das nossas prioridades para 2025. Encontrar na lei do Senhor, na palavra dele, alegria para não sermos destruídos na angústia. E saber que não importa o que aconteça, nós fomos chamados para o bem. E mais uma coisa para a gente concluir. Estamos a 4, 5 dias de um novo ano. E talvez você que está assistindo agora, ou que vai ver num segundo momento,
você esteja depositando todas as suas esperanças em 1º de janeiro, em fogos, quando você ouvir os fogos estourando, quando você perceber a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Mas Cristo tem uma notícia melhor para você. Esse novo tempo, essa virada de chave, esse divisor de águas, pode começar agora, nesse exato momento. Você e eu não precisamos de um 1º de janeiro para começarmos a experimentar uma virada na nossa vida, uma mudança na nossa história, de entender as coisas com a mente de Cristo, porque se nós temos a Ele, Paulo diz que temos a mente dele, e precisamos entender o mundo, discernir as coisas da forma bíblica, entender o que realmente é um livramento, o que realmente é sofrimento, como Paulo diz aos Coríntios no capítulo de número 8, salvo engano, o sofrimento segundo Deus, o sofrimento na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ele produz arrependimento para a salvação. E Paulo completa, mas o sofrimento do mundo leva à morte. Aprenda a discernir até os momentos difíceis. Precisamos aprender a discernir quando o sofrimento é benéfico para nós, porque em toda e qualquer situação podemos dar o melhor testemunho de todos e encontrar alegria na presença de Deus. Paulo tinha como algo muito importante ensinar isso a Timóteo. Ele sabia que seus dias estavam acabando e ele precisava ensinar, motivar, fortalecer o seu filho na fé, que continuaria muito do que ele começou. E ele fez questão de registrar isso àquele rapaz, no momento em que ele estava numa realidade em que muitos poderiam considerar derrota. Um grande homem de Deus preso, mas as cartas não paravam de chegar. A palavra continuava viajando. Paulo, quando escreve aos Filipenses, estava preso, e é a carta em que ele mais fala de alegria. Em vários momentos, para quem quiser estudar Filipenses, você vai se deparar com Paulo dizendo a ele: amados irmãos de Filipos, alegrem-se. Em um dos versículos ele diz, novamente eu digo, ele repete na mesma frase, alegrai-vos no Senhor, e não se entristeçai pelas minhas cadeias, porque muitos, ao saberem do meu sofrimento, ao saberem do que eu passo e não retrocedo, muitos estão se rendendo a Cristo. A nossa postura diante do sofrimento, o que o mundo verá de mim e de você diante do sofrimento, pode ser o diferencial que vai fazer alguém se converter. Alguém poderá se render a Cristo, olhando para a nossa vida e vendo como nós lidamos com o momento de angústia, o momento de sofrimento. Isso é muito profundo, isso é muito importante, isso é um privilégio que traz para nós uma palavra que o cristão não pode abandonar. Somos filhos amados de um Deus soberano, que nos ama e que tem tudo de bom para nós. Mas em meio a tudo que nós carregamos, uma palavra é muito importante: responsabilidade. Somos responsáveis pelo que fazemos com o evangelho que nos é oferecido. Somos responsáveis por como respondemos, como reagimos, como lidamos com a maravilha do evangelho que Jesus nos propõe. Somos responsáveis por como o mundo vê o evangelho através de nós. Temos uma responsabilidade maravilhosa, tremenda, e não podemos esquecer disso. Que nesse momento, que nessa última edição do ano, nessa expectativa de 2025, isso queime nos nossos corações, de saber que somos chamados para viver o extraordinário, mas que essa caminhada extraordinária, esplêndida, vai envolver, precisa envolver, aliás, momentos de luta, de sofrimento, de perseguições, porque isso são evidências de quem nós somos, isso evidencia o que nós estamos carregando e por qual palavra, sobre que alicerce nós estamos caminhando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Ele cumpra também em nós a oração que a pequena menina de Bangladesh fez. Que Ele nos fortaleça para que os nossos corações não esmureçam diante das dificuldades que a nossa vida nos reserva. Porque o Senhor estará conosco em cada uma delas, e assim como Paulo, que no futuro, ou que todos os dias nós possamos dizer que o Senhor tem sim nos livrado. Mas entender